Querigma de hoje vai conversar com o padre José Laércio de Lima. Padre Laércio, ele é secretário para a colaboração Fé e Espiritualidade dos Jesuítas. E ele é coordenador do Ano Inaciano Nacional. Quando a gente fala Ano Inaciano Jesuítas, o que é? Um grande abraço, padre José Laércio. Muito obrigado pela acolhida e pelo convite. Uma alegria estar com vocês. Então, o Ano Inaciano é uma celebração, a gente pode dizer assim, que na companhia de Jesus no mundo todo, não é? Quando a gente se reúne para celebrar e lembrar os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. E, claro, a partir da sua conversão, alguns outros eventos aconteceram, como, por exemplo, a conversão de Francisco Xavier. Então, comemoramos os 500 anos da conversão de Santo Inácio, também o nascimento dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Como eu disse, com a sua conversão, ele escreve os exercícios espirituais. Então, já vamos completar também 500 anos dos exercícios, e também a conversão de São Francisco Xavier um pouquinho mais na frente. Olha que interessante, porque depois os dois foram canonizados juntos no mesmo dia. Então, celebramos os 400 anos da conversão de Inácio de Loyola e Francisco Xavier. Então, o padre-geral, que mora em Roma, o padre Arturo Sousa, convocou esse ano inaciano no mundo inteiro para a gente fazer essa experiência de relembrar, celebrar esses acontecimentos na vida de Inácio. Padre Laércio, como foi a conversão justamente do fundador, vamos dizer assim, da congregação, né? Como é que foi a conversão dele? Então, a conversão dele se deu justamente em um ambiente de batalha, não é? Ele era um homem de batalhas, era como conhecido quase que um soldado, e naquele momento, quando ele foi ferido em batalha, ele, em casa, se recuperando, começou a ler a vida de Cristo e a vida dos santos. Não era um homem dado a leituras muito católicas, então ele sentiu falta da leitura e a sua cunhada entregou os livros que tinha em casa. Aqueles livros que tinha em casa era o livro da vida dos santos e a vida de Cristo. Ele leu e aquilo começou a mover dentro dele. Aquela leitura começou a reagir dentro dele. Então, aquelas moções que começaram a surgir dentro de Inácio apontavam para uma insatisfação tremenda com a própria vida. Então, a bala de canhão afetou a perna de Inácio de Loyola, mas a vida de Cristo e a vida dos santos, né, afetaram justamente o coração. Então, aquele mover do espírito dentro de Inácio vai levá-lo à pergunta profunda da vida dele. O que eu estou fazendo da minha vida? E daí ele decide, depois de sair da cama, peregrinar para a Terra Santa. Então, ele deixa toda a sua vida, no passado, e sai pobre, não é? Peregrino, sozinho e a pé, atrás e em busca de fazer somente a vontade de Deus. Aí, claro, aí desenrola uma história muito bonita e muito rica. Mas ele é natural de onde? Ele é natural de onde? Porque depois ele foi para a Terra Santa, né? Ele é de Loyola, na Espanha, né? Ele é basco. Então, a batalha foi em Pamplona. Então, contra os franceses. Então, aí começa a mover na sua vida, né? Ele deixa a sua terra e parte para Jerusalém em busca da sua felicidade profunda. E aí na Terra Santa, né, que o senhor está dizendo, ele parte para a Terra Santa, lá como é que foi o chamado, Pois enfim, a vivência? aí é que acontece o mistério da coisa, porque ele, como era um homem muito conhecido e famoso, né, ele não pôde viajar naquele período que ele queria para a Terra Santa. Ele é obrigado a ir ficando por ali perto de Barcelona, que era onde tinha o porto, e ele fica, então, em Manresa, uma pequena cidade, pertinho de Barcelona, a 30 minutos de Barcelona. Ele fica ali para justamente ir aprofundando aquele chamado. Só que, enquanto ele estava em Manresa, ele ajudava em um hospital, ajudava os pobres em um hospital. Imagina um hospital 500 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, fazia o seu processo de conversão, pedindo esmolas e ajudando os pobres. Só que ele ia constantemente a Montserrat, que é o Mosteiro de Montserrat, que tem ali, nas bonitas, famosas montanhas
vizinhas a Manresa. Então, Inácio saía peregrinando, ia a Montserrat, e ali ele recebia um acompanhamento espiritual. Ele pôde se confessar toda a sua vida, não é? Ele pôde ir fazendo ali uma experiência profunda diante da Virgem de Nossa Senhora de Montserrat, quando ele oferta a sua arma, troca as suas armas, né? Deixa a sua arma, sua espada, e passa agora a seguir a Cristo, a servir a Cristo. Quando ele troca de roupa, não é? Passa a vestir agora uma roupa como de mendigo, né, daquele tempo. Então, há um processo de conversão profunda na vida de Inácio que acontece ali, no caminho, entre Loyola, que é bem longe, mas focado ali, Manresa e Montserrat, pertinho de Barcelona. Só depois, com o tempo, é que ele consegue atravessar, por conta também da guerra que estava acontecendo, e ele não queria ser reconhecido, porque a corte também estava ali, em Barcelona, e iria também viajar. Então, ele não queria ser reconhecido, já que ele estava nesse momento de vida nova. Então, ele espera em Manresa, e em Manresa acontece o que é central na vida de Inácio, à beira do rio Cardoner, que é um rio que existe até hoje lá em Manresa. Ele vê a água movimentando, lembra que aquela água vem do céu e volta para o céu, e ele percebe todo o movimento interior quando ele tem a experiência do Cardoner, que é uma experiência mística, quando ele percebe que toda a sua história, toda a sua vida está nas mãos de Deus. E naquele momento, ele mesmo fala, ele mesmo narra, não viu uma imagem, não, ele sentiu interiormente, internamente, novas todas as coisas. Ele foi iluminado desde a alma, desde o espírito, desde o coração. Os seus olhos começaram a ver novas todas as coisas. O mundo que ele via começou a ter uma cor diferente. A sua história, o seu passado, o seu presente e o seu futuro começaram a ter uma cor diferente, um sentimento diferente, e Inácio experimenta uma vida nova. Então, veja, a gente tem a primeira conversão, que é Loyola, quando ele está ferido, e a gente tem uma segunda conversão, que é em Manresa, no Cardoner. A primeira conversão, ela é mais essa chamada de atenção e esse desejo de seguir Jesus. A segunda conversão, ela é mais profunda, quando ele começa a ver e perceber que a vida dele tem um papel mais profundo e que ele tem uma missão mais profunda, muito maior do que simplesmente se penitenciar, mudar de vida, se converter. Mas ele sente o desejo também de anunciar o Evangelho, de anunciar aquilo que ele experimenta como novo na sua vida. Demorou muito da primeira conversão e da segunda etapa, vamos dizer assim? Mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Porque quando ele se converte, que ele percebe e fica bom, ele viaja, não é? Então ele vai e já sai de casa. Então ele fica 11 meses em Manresa. 11 meses. Então ali é quando acontece essa segunda conversão. Daí a fundação da congregação dos jesuítas, como é que foi? Pronto, então a fundação é bem depois. Por quê? Depois ele sentiu que não podia. Sim, aí ele consegue ir a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém, né, mas não pôde ficar lá. Os franciscanos pediram que ele não ficasse, porque para ficar em Jerusalém naquele tempo tinha que ter uma permissão, né, da igreja. Ele não tinha. Então ele volta para Jerusalém, começa a pregar o evangelho em Barcelona, Alcalá e tantos outros lugares. Ele precisa estudar, porque naquele tempo também não era qualquer um que anunciava o evangelho. Tinha também a questão da Inquisição, que o perseguiu por alguns anos, justamente porque ele não era padre, não é? E como é que ele podia evangelizar, dar retiros? Então, algumas coisas, alguma perseguição ele sofreu. Então, ele precisou ir a Paris. Ele vai a Paris, e lá na Sorbonne de Paris, ele começa a estudar, pensando no ministério futuro, né? Como evangelizar, ter a permissão para evangelizar. E lá em Paris, nos anos idos de 1500 e alguma coisa, e 30 e pouco, 20 e pouco, Inácio vai morar no quarto, justamente com Francisco Xavier, jovem, não convertido ainda. Inácio, jovem, Francisco Xavier, jovem, professor universitário, e Pedro Fabro, que já era padre. Eles não se conheciam e foram cair no mesmo quarto. E naquele mesmo quarto começa uma amizade tão profunda que diz a autobiografia de Santo Inácio que ali, pouco a pouco, Inácio foi ganhando aqueles dois homens para o Evangelho, para Cristo, a partir dos exercícios espirituais. Naquele período de Manresa, Inácio vai anotando, fazendo algumas anotações.
E, ao mesmo tempo, ele ia aplicando essas anotações no acompanhamento espiritual de outras pessoas. Então, perceba que o que ele experimentou, ele aplicou na vida de outras pessoas. E quando ele aplica esse material dos exercícios espirituais na vida de Francisco Xavier e Pedro Fabro, eles também se convertem, digamos assim, fazem a experiência de mudança de chave, não é? E começam a querer a mesma coisa, anunciar mundo afora, peregrinar, e nasce ali a Companhia de Jesus, naquele quarto da Universidade de Sorbonne, em Paris. Veja, a companhia que hoje trabalha com tantas universidades, com a educação, nasce no ambiente universitário. E aqui é interessante chamar a atenção que Inácio de Loyola, ele era considerado, né, como, entre aspas, o terror dos universitários, né, dos estudantes. Por quê? Porque quando ele falava de Deus, pronto, mudava alguma coisa, causava algo na vida daquelas pessoas. Quando ele falava de Jesus, do Evangelho, as pessoas se convertiam, os jovens se convertiam. E ele, no ambiente universitário, se tornou, entre aspas, o terror, a ponto dele ser obrigado a parar de falar de Deus. Ele foi obrigado a parar de falar em Deus naquele ambiente. Conta-se também que um grande reitor da universidade, depois, que perseguiu muito ele, depois de fazer os exercícios também, muda de vida, se converte. Então, veja que, naquele tempo, a força da palavra, a força do evangelho, na boca de Inácio, na vida de Inácio, já arrastava um bom grupo. Então, a partir dali, outros jovens se juntam a Inácio de Loyola, em média 6, 7, e começa ali a Companhia de Jesus. Então, eles saem desejando ir a Jerusalém de novo, agora como grupo. Só que, quando chegam em Veneza, são proibidos de atravessar, e eles vão e se colocam à disposição do Papa, para o que o Papa quisesse em Roma. Então, veja, no meio do caminho, acontece aí, não é algo do Espírito, que faz com que Inácio não vá a Jerusalém com esse primeiro grupo, mas vá a Roma, se coloque à disposição do Papa. Então, aí nasce um grupo, e eles precisavam se perguntar o que fazer com esse grupo. E nasce aí uma ordem religiosa. Então, é um processo de conversão, é um processo de escuta, é um processo de busca, que não tinha nada terminado, nada pensado. Inácio, quando saiu de casa, não pensou, vou fundar uma ordem. Não. Inácio, quando estava em Paris, ele não pensava nisso também. Mas foram as circunstâncias que foram obrigando quase a que nascesse aquela ordem para serviço da igreja. E quando ele não percebe, quando ele percebe que não pode servir a Cristo em Jerusalém, ele se coloca a serviço do vigário de Cristo em Roma. Agora, Padre Laércio, o senhor disse que ele foi perseguido até em Sorbonne, né? Porque falava de Deus, assim, de uma forma provocativa, enfim. Uhum. E ele teve um caminho também de martírio ou mais essa dificuldade em Sorbonne para pregar a palavra? Não, ele foi perseguido várias vezes por conta mesmo da Inquisição, não é? Porque quando ele falava, por exemplo, era tudo muito novo. Imagine você, um homem leigo, peregrino, ainda jovem, falando do Evangelho, falando de Deus, acompanhando pessoas espiritualmente. E também mulheres, que naquele tempo era um desafio grande, não é? Então ele chamava a atenção por onde ele passava. Ele pregava nas ruas, nas praças, então a Inquisição também foi atrás dele para ver o material, para ver o que eram esses exercícios espirituais, que livro era esse, que material era esse. Então, Inácio é perseguido pela Inquisição, foi preso, inclusive. Mas não encontraram nada contra ele. Ele segue a vida dele, os estudos, e a proibição era mesmo porque ele incomodava, entendeu? Ele incomodava e ocupava a mente dos jovens falando das coisas de Deus no mundo universitário. Mas depois ele segue sua vida e morreu de morte, como diz a história, de morte natural, né? De morte normal. O martírio dele foi interno, né? Porque ele sofreu muito, tentando, digamos assim, ordenar a sua vida para não fazer a vontade do inimigo de Cristo, mas fazer a vontade de Cristo mesmo. Agora, Padre Laércio, o Santo Inácio de Loyola, a gente também vê muitas reportagens, eu mesmo já, no início do ano teve alguns bispos em Itaici, que eles fizeram aqueles retiros que se falam retiros inacianos, né? Qual que é a diferença, qual que é a particularidade do exercício espiritual inaciano? Isso. Bem,
como eu te falei, a partir da experiência de Inácio pessoal, o que Deus faz na alma dele, no coração dele, ele começa a notar. E ele também foi acompanhado por beneditinos, por franciscanos. Então, ele vai pegando um pouco das várias espiritualidades e vai fazendo a sua síntese. Então, a gente celebra agora, né, esses 500 anos desses exercícios. Daí, ele apresenta uma síntese daquilo que Deus, como poderia afetar a vida das pessoas. Nasce o livrinho, Os Exercícios Espirituais. Esse livrinho, ele é próprio para quem dá os exercícios. Ele é um livro que orienta quem dá os exercícios. E aí, pronto, esses exercícios que você conhece, a Itaici e outras casas que temos espalhadas pelo Brasil e pelo mundo inteiro, tem o objetivo de, a partir da história da salvação, desde a criação até a redenção, a gente ir encontrando também uma identificação profunda com Cristo. Escutar a voz do Senhor, criar um conhecimento interno do Senhor, seguir o Senhor desde a encarnação até a cruz e a ressurreição, a sua vida pública, para que a gente vá crescendo na identificação. Então, na verdade, o miolo central dos exercícios espirituais é a história da encarnação de Cristo. Encarnação e redenção. O silêncio é utilizado uma dinâmica diferente do que em outros retiros. Por quê? O silêncio é chave. O silêncio é chave desde o tempo de Inácio. Por quê? Porque ele vai perceber que foi no silêncio, ele em casa, quando ele lia e rezava, que ele teve condições de perceber o que se passava dentro do seu coração, as emoções. E aí ele vai percebendo que, algum momento, teríamos que tirar para fazer exercícios espirituais. E ele diz no livrinho, fazer exercícios espirituais é como fazer exercícios para o corpo. Você começa com pouco e vai aprofundando. Para isso, necessitamos de silêncio. Então, a gente pode fazer o exercício espiritual na vida cotidiana durante 7, 8 meses, uma oração por dia, ou a gente pode, isso desde Santo Inácio já fazia assim, ou podemos fazer 8 dias de silêncio numa casa de retiro. Podemos fazer também 30 dias. 30 dias é a experiência mais profunda, a experiência originária, quando a gente vai passar em 4 semanas, em 4 etapas, toda essa história da encarnação. Então, a gente vai rezando e a gente vai crescendo na identificação com Cristo e a gente cresce na eleição, ou seja, é quando a gente faz a escolha de vida, quando a gente faz a escolha por Cristo e a gente vai também criando instrumentais para que a gente se sustente nessa escolha que a gente fez. Então, eu diria, da experiência de 30 dias, por exemplo, eu como jesuíta, eu fiz 2 vezes. Fiz quando noviço, e fiz alguns anos atrás, na minha última etapa de formação. Mas qualquer pessoa pode fazer depois do devido treinamento. Já o de 8 dias, você pode fazer todos os anos. Eu faço anualmente. Acabei de fazer meus 8 dias. Não é? E trabalho também dando exercícios espirituais. Então, eu viajo o Brasil todo, trabalhando como secretário para a colaboração Fé e Espiritualidade, dando exercícios espirituais. Estes exercícios de silêncio. E é muito interessante, porque eu costumo dizer que o silêncio nos devolve a nós mesmos. O silêncio nos coloca diante daquilo que a gente é. É uma forma de a gente perceber o quanto Deus fala todos os dias, cotidianamente, todos os instantes, mas a gente vai perdendo o time, a gente vai perdendo a oportunidade, porque estamos voltados demasiadamente para o barulho. Eu costumo dizer, a gente consome demais tudo, inclusive religião. A gente fala muito, a gente grita muito, e a gente perde a oportunidade de escutar a voz que fala dentro, de entrar em contato consigo mesmo e com esse Deus que Santo Agostinho já dizia, não é? Eu procurava fora e encontrei porque ele estava dentro de mim. Então, eu diria, os exercícios espirituais, eles são, na verdade, uma escola de oração, de ordenar os afetos, ordenar a vida. Como é que será? Como é que está sendo vivenciado o ano e nascendo 2022? Pois então, tivemos várias conferências, muitas formações, peregrinações, muitos retiros de 8 dias, de 3 dias, muitas experiências de partilha, não é? Mesmo em meio ainda à pandemia. Mas agora, em breve, dia 31 de julho, que é o dia de Santo Inácio de Loyola, nós teremos várias missas Brasil afora, celebrando o dia de Santo Inácio
e também encerrando o ano inaciano, mesmo que algumas atividades nós teremos ainda no segundo semestre. Não é? A gente encerra oficialmente com todos os jesuítas no mundo inteiro, mas as atividades continuarão. No dia 31, por exemplo, de julho, teremos missa na Catedral de Salvador, que é a missa oficial às 10 horas, com a presidência do cardeal arcebispo primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, e vários jesuítas do Brasil todo estaremos juntos, com leigos e leigas, muitas obras, para esse momento de encerramento. Mas, claro, teremos missa em São Paulo, teremos missa em Belo Horizonte, teremos missa no Rio de Janeiro, teremos missa em Belém, Manaus, em todos os lugares, Recife, Fortaleza, pouco a pouco celebrando, encerrando esse momento, né? Quase que fazendo uma síntese do que foi o ano inaciano, do que foi esse convite, a essa entrada, a esse perceber o que Deus fez e faz em nossa vida através dos exercícios espirituais. Padre José Laércio de Lima, a gente falou, estamos falando na Companhia de Jesus, os jesuítas, fundador da Rede Vida, o senhor sabe, é um jesuíta, saudoso Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Qual que é o legado de Dom Luciano dentro dessa ótica dos jesuítas? Dom Luciano é um homem que viveu profundamente o Evangelho. E como eu te disse, os exercícios espirituais, o cerne, são os evangelhos. Então, como o Papa Francisco é jesuíta, ele também é jesuíta, e você vai perceber que tem características em comum: o silêncio, a sabedoria, a oração, a profundidade. Por quê? Porque são vidas pautadas pelo evangelho através da metodologia dos exercícios espirituais. Dom Luciano Mendes foi formador jesuíta, deu exercícios espirituais muitos anos. Um ano antes da sua morte, eu fiz exercício de 8 dias com ele em Itaici. Então, era um homem que conhecia profundamente e se identificava profundamente com Cristo. Está aí, para nós jesuítas, né, a grande alegria, e eu diria que a grande característica dele, não é? Um homem conhecedor de Jesus. Como é que foi a experiência do senhor com ele, nesse retiro, né, que o senhor teve com ele? Foi. Eu tive uma experiência muito bonita, porque antes desse retiro, como jesuíta, tivemos a oportunidade de visitá-lo em Mariana, quando ele morava lá ainda. Então, ficamos hospedados na casa dele, eu e meu grupo de jesuítas da teologia naquele tempo. E, no ano seguinte, fomos a Itaici, quando ele ia dar o retiro de 8 dias para jesuítas, para a província dos jesuítas, né? Lá em Itaici. Então, eu digo que Dom Luciano foi um mestre em oração. E, para mim, o que mais me impactou foi isso. A pobreza dele, não só em questões materiais, mas a pobreza dele em permitir que Deus, que Jesus, fosse a sua maior riqueza. Então, falar com ele, estar com ele, é a mesma sensação, por exemplo, que a gente tem quando está perto de Francisco. A gente está perto de alguém que é muito íntimo de Jesus, que é muito apaixonado por Jesus. E isso afeta a gente. Isso afeta o coração da gente, a vida da gente. E a gente se pergunta, por que eu não? Não é? Por que também eu não? Por que também não buscar mais e mais essa intimidade? Então, Luciano Mendes é um livro a ser lido, é uma vida a ser descoberta, não é? Cada dia, cada instante que a gente lê, que a gente escuta. Eu acabei de dar retiro aqui no Rio de Janeiro e esteve comigo a irmã Carmen, que cuidou dele, trabalhou com ele mais de 20 anos, não é? E que experiência bonita também escutá-la. Então, eu diria, as pessoas que foram afetadas por Luciano também sentiram muito perto a pessoa de Jesus Cristo, porque ele era uma presença muito especial. Queria agradecer muito a presença do Padre José Laércio de Lima, online com a gente, nessa entrevista tão especial para o Querigma, secretário para a Colaboração, Fé e Espiritualidade dos Jesuítas e coordenador do Ano Inaciano, e desejando aí uma continuidade de Ano Inaciano profícuo aí para todos os jesuítas. Um abraço, Padre Laércio. Muito obrigado e um abraço para todos vocês e para você também, especial. Rede Vida, o canal da família, liberdade para construir um mundo melhor.